bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para você que chegou aqui na sua TV Passo Fundo. Hoje é dia de programa Saúde, é dia que a gente vai falar em história, marcos, importâncias na área da medicina, mas antes eu vou agradecer aos patrocínios. Dr. André Kuhn, cirurgia do joelho. Índia Mara Calmo, psicóloga clínica. Cirurgia plástica integrada. Silvia Dalauba, treinamento e desenvolvimento humano. Oficina de vacinas, crianças e adultos. Carmen Steffens, Passo Fundo Shopping. Bi Bardot e Mano Escobar. E tem um vídeo. Você sabia que estamos fechando 3 anos de implantação da robótica no IoT Hospital São Vicente de Paulo? Uma tecnologia que trouxe muitas vantagens para vocês e para nós médicos. Temos mais de 470 casos utilizando a robótica. Fomos pioneiros na revisão de prótese de joelho utilizando a tecnologia. Fomos pioneiros esse ano fazendo unicompartimental lateral e medial com a robótica. Somos um serviço de inovação. Se você tiver dúvidas e quiser saber mais sobre a tecnologia robótica, agende uma consulta com a equipe de serviço da cirurgia do joelho do IoT. Venha, estamos aqui dispostos a lhe explicar. Doutor, o senhor que estava neste vídeo falando sobre essa história da robótica, eu sou a pessoa mais feliz como jornalista por entrevistá-lo, conversar com o senhor, ter visto um pouquinho do seu dia a dia lá no IoT. E nas últimas semanas, em todos os jornais da região e também do Brasil, eu vi sites, informações importantíssimas sobre o trabalho que vocês fazem aqui, doutor. Bem-vindo, saudades, vamos lá. Obrigado pelas palavras, Lívia. Sim, essa semana, segunda-feira, foi um dia importante para a gente, né? Por quê? Porque segunda-feira a Clínica IoT fez 49 anos. E nessa data, 3 anos atrás, nós fizemos as primeiras cirurgias de robótica em Passo Fundo. Foi a primeira cidade de interior, né, do Brasil a ter a tecnologia robótica. Nós fomos a primeira cidade a fazer a robótica usando essa tecnologia da SmithNeff no Brasil. Então, para nós foi um marco realmente importante, é uma comemoração importante. A gente pôde falar e sentir que durante 3 anos o quanto nós evoluímos, quantas histórias de vida nós presenciamos, quanto legado a gente trouxe para a instituição, né, o Hospital São Vicente, para o IoT, para as pessoas envolvidas na assistência médica. Então isso é uma coisa que faz a gente ficar reflexivo, feliz, né, porque a gente constrói uma história e a gente deixa uma história. As pessoas passam, as instituições ficam, né? As coisas são marcantes e vão fazendo a evolução para as próximas pessoas. É um legado. E o que o senhor vem contando para a gente, sempre pitadinhas e trazendo informações, é que desde quando o senhor começou a estudar e trabalhar com o patriarca da equipe de vocês. A gente aprendeu muito assim, o que acontece, né? Eu sou o segundo colega de joelho do IoT. O primeiro foi o Sagin, que é a pessoa que começou a subespecialidade de cirurgia de joelho, dá para dizer que em Passo Fundo, né? E foi o primeiro cirurgião de joelho especificamente dedicado à área. E a gente fez uma escola, nosso serviço hoje é uma escola. Nós somos uma escola porque a gente treina várias pessoas que vêm de vários lugares do Brasil. Nós temos hoje em todos os estados, nós temos pessoas que vieram fazer a subespecialidade de joelho. E a gente quando viaja, vai num congresso, a gente encontra essas pessoas. Nós temos hoje muita gente, nós temos grupos de WhatsApp dos ex-alunos, né, nossos, e que a gente bota casos, a gente discute, conversa, fala da vida, né, da gente, momentos do que acontece, mas aquilo é uma escola, é uma filosofia de vida. E a gente aprende coisas além da medicina. A medicina, ela nos ajuda, mas as experiências de vida e o que as pessoas botam a paixão pelo trabalho, o amor pelo trabalho, ele é traduzido também na própria evolução tecnológica, né? Quando a gente foi buscar a robótica há 3 anos atrás, óbvio que não começou há 3 anos atrás, isso começou há 6, 7 anos atrás, junto com uma coisa chamada navegação cirúrgica. Ali eu vi uma oportunidade de trazer um novo, de fazer o diferente.
e comecei a fazer alguns casos usando a navegação cirúrgica. Fui aos Estados Unidos em 2018, onde eu fiz um treinamento numa empresa que não é o que eu utilizo, mas ali me abriu a mente para tecnologia robótica, e eu pensei, pô, isso aqui é uma coisa que a gente pode ter em Passo Fundo, e vai ser muito diferente, vai fazer uma diferença no nosso dia a dia, porque nós temos uma casuística de casos de artroplastia, de prótese muito grande. Começou em 1983 com o Dr. Sagin, quando ele foi o primeiro médico no interior do Rio Grande do Sul a fazer prótese de joelho. E a gente foi aprender. Eu fui estudante, fui médico residente do serviço, fui para fora, voltei da França para fazer a subespecialidade, e a gente foi desenvolvendo, né? Esse serviço ele me ajudou individualmente a me tornar um dos diretores da Sociedade Brasileira de Cirurgia do Joelho, onde eu virei presidente em 2020. Em plena pandemia, eu presidi a sociedade. Ali também aprendi o que era inovação, porque eu tive que inovar a parte de como gerir uma sociedade em plena pandemia, tendo vários eventos online e educação médica continuada, e daquele limão a gente fez uma bela limonada. Então isso dá respaldo para que a gente consiga enfrentar e desafiar as coisas. Porque a vida é um desafio. A nossa profissão é um desafio diário. As pessoas às vezes pensam, a vida de médico é fácil. Não, não é fácil. Né? Ontem eu saí de uma cirurgia, era 9 horas da noite. E eu fui ver um paciente na casa dele. E fiquei 1h30 na casa dele conversando. Então, fui lá, conversei, e a gente ficou conversando. É uma pessoa muito boa, cabeça para conversar. E a gente ficou conversando sobre a vida, sobre coisas, né? E sobre pensamentos, sobre ideias. E aí, eu até brinquei com ele quando eu disse para uma pessoa que me perguntou, onde é que você vai? Não, eu vou ver um paciente. Mas que escravidão. E eu falei, não, isso não é escravidão, isso chama-se servidão. É o amor e a paixão pelo serviço que a gente tem. Então, nós médicos temos um legado, que é a servidão. A servidão com a paixão, com o amor ao que se faz, e aí entra as evoluções. A tecnologia, ela serve de estímulos para a gente não se acomodar na profissão. Então, a robótica, na nossa situação, no nosso serviço, ela foi um grande estímulo para nós evoluirmos, não só pela robótica, mas com todos os demais serviços. Por isso que a gente fala em medicina para a comunidade, que é o que o Dr. André Kuhn vem mostrando para vocês que é possível sim. Voltamos daqui um pouco que ele vai falar sobre o número já de cirurgias em 3 anos. Tem Tudo Móveis e Estofados é mais barato mesmo. Estofado retrátil, apenas R$ 899,90. Ou em 12 vezes de R$ 83,90. Conjunto, mesa com 4 cadeiras de madeira, por apenas R$ 899,90. Em 12 vezes de R$ 83,90. Roupeiro 100%, MDF por apenas R$ 1.499,90. Ou 12 vezes de R$ 139,90. Avenida Brasil Leste 232, proximidades do Hospital de Clínicas. A infecção não escolhe idade. Afeta o ser humano do nascimento à velhice. Mas muitas dessas doenças podem ser preveníveis através da vacinação, indicada para crianças e adultos. Esclareça suas dúvidas na Oficina de Vacinas, na Rua Uruguai 1328, telefone 3313-6218, porque imunizar-se é o melhor caminho. Vejam só, hoje a gente está falando de história médica.
para a comunidade. O IOT fez aniversário, mas quem agradece somos nós da comunidade, doutor. Porque quando chegamos, porque não é só para ver o joelho que vamos lá no IOT. Eu já, infelizmente, a gente diz, né, a gente não quer ir no hospital quase nunca, mas quando a gente vai no IOT, o atendimento é nota 10 desde a hora que a gente chega. Eu falo de verdade. O meu pai vem de Capão da Canoa para fazer aqui as cirurgias dele no IOT. A minha mãe de Porto Alegre, a mesma coisa, assim como amigas dela. Então, é muito importante esse carinho que vocês têm, que está se refletindo nesses números, nessa história de sucesso na medicina para a comunidade, doutor. No último programa eu falei de duas coisas que para mim são bem importantes, que é as instituições. O IOT é uma instituição hoje cinquentenária, e a gente trabalha junto com uma outra instituição que é centenária, que é o Hospital São Vicente de Paulo. Essas duas entidades, né, elas sobrevivem porque elas construíram boas histórias durante os anos e deixaram grandes legados, que foi uma escada evolutiva para que as coisas aconteçam e continuem se perpetuando. Então, quando a gente olha para trás, a gente vê muitas histórias de vida. A gente às vezes enxerga o sucesso, mas não enxerga como se chegou ao sucesso. E aí as pessoas invejam, às vezes, aquela situação do sucesso. Mas... Não. Teve muito trabalho árduo. E como é que se torna uma referência? Fazendo, né, o dia a dia. Então, hoje, o nosso serviço de cirurgia de joelho, nós somos 6 médicos que fazem a especialidade, onde a gente consegue trabalhar com harmonia no grupo. Nós trabalhamos de maneira intrínseca, se estimulando, se ajudando e fortalecendo o crescimento, sabendo ajudar os mais novos que estão começando, abrindo espaço, não sufocando profissionalmente. Então isso é o intrínseco, né, intracorpus, né, da instituição. Para fora a gente tem que mostrar as verdades. Então, programas como esse, a mídia mostrar, divulgar, é as pessoas saberem que em Passo Fundo se faz medicina de primeiro mundo. A gente é referência. E ao longo desses 3 anos, nós fizemos hoje, segunda-feira eram 472 próteses por robótica. Já são 475 hoje. Né? Eu fiz uma terça e 2 ontem. Amanhã vai ter cirurgia, o meu filho Vinícius vai fazer, segunda-feira tem o Osmar, o Paulo Renato, meus outros colegas vão fazer. Então é um número evolutivo, está sempre andando, o contagiro está andando. Porque a gente continua atendendo, e dizer isso é se referenciar, é você se posicionar com credibilidade e autoridade no teu meio. É se diferenciar de coisas que às vezes não são tão boas quanto algumas outras coisas que você faz. Então, o profissional, ele vive do resultado. Nós vivemos do resultado que o nosso trabalho dá. Então, a tecnologia por si só, ela não faz o resultado. Ela depende das pessoas. E a robótica é uma tecnologia que é um instrumento cirúrgico com evolução comparado com o sistema convencional. Então, às vezes as pessoas têm a ideia, é o robô que opera, o doutor fica lá sentado, o robô está operando. Não. Eu já vi que não, doutor. Ele é uma ferramenta que depende 100% da experiência de um bom cirurgião. Então, a robótica é uma tecnologia que a gente utiliza para executar uma cirurgia. Mas quem executa é o cirurgião, é o médico. Ele planeja, ele vai dizer quanto que ele vai deixar de rotação, quanto que ele vai deixar de alinhamento. Para isso ele tem que ter a experiência. E a grande experiência de volume cirúrgico de casos convencionais fez a gente ter condições de hoje ter uma enorme experiência com a robótica. Então, esses 475 casos realizados, casuisticamente, a gente tem uma das maiores casuísticas da América Latina. E isso faz o nosso serviço ser referência no nosso meio médico. Não é no meio das pessoas virem buscar a cirurgia. Os próprios colegas que usam a tecnologia hoje nos usam como referência para discutir casos e vir ter uma evolução para eles saber, vem cá, aquela situação clínica assim, 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 como é que você faz? Num congresso você é chamado para mostrar a tua experiência. Então hoje a gente participa de vários eventos médicos,
Todos nós, do grupo de cirurgia do joelho do IOT, a gente participa, a gente fala e a gente é muito respeitado por tudo isso. Então esses 3 anos nos jogou numa vitrine e nos desafia, por quê? Porque as próprias pessoas do nosso meio nos desafiam a evoluir. Quando elas nos questionam, quando elas perguntam, quando elas têm dúvida. E os resultados, a gente compara aquilo que a gente fazia com o que a gente está fazendo. E a gente vai aprimorando. E aí você vê as histórias de vida, né? Hoje mesmo eu atendi uma paciente de 56 anos de idade, uma mulher nova, eu já fiz prótese nos 2 joelhos dela. E eu disse que eu tenho, se ela não vir fazer as consultas anuais de revisão, eu vou lá na casa dela, bater na porta para trazer ela. Por quê? Porque a gente aprende com os pacientes. Porque eu fiz o primeiro joelho dela antes de ter a robótica. Ela tinha 51 para 52 anos de idade. Já se E eu fiz o segundo joelho dela há 1 ano e meio atrás, eu já tinha a robótica. E aí eu fiz a avaliação. Então o primeiro joelho, ela teve uma cirurgia convencional. E eu perguntei, qual é o melhor joelho? Ela disse, não, para mim os 2 são bons porque eu não tenho mais dor. Então ela não me disse, eu queria que ela me escolhesse um deles, né? Independente, não quis dar nenhuma opinião, mas ela ficou na dela. O joelho direito, que é o que eu fiz de maneira convencional, eu particularmente eu olho com críticas, né? Eu pensei, pô, o outro joelho está excelente, que é o esquerdo, que eu fiz por robótica. Mas ela clinicamente está bem dos 2. Então, o que eu tenho curiosidade? De saber até quando esse resultado clínico vai perdurar. Por quê? Porque ela é uma paciente que vai ter longevidade. E isso é o desafio quando a gente discute, porque as pessoas perguntam, quanto tempo dura uma prótese? E a tecnologia veio para esse perfil de pacientes jovens, que é para que dure talvez a vida toda sem precisar trocar. A vida toda que a gente tem de qualidade bem pertinho da gente, com a melhor equipe médica joelhista aqui em Passo Fundo. Tem Tudo Móveis e Estofados é mais barato mesmo. Estofado retrátil, apenas R$ 899,90. Ou em 12 vezes de R$ 83,90. Conjunto, mesa com 4 cadeiras de madeira, por apenas R$ 899,90. Em 12 vezes de R$ 83,90. Roupeiro 100%, MDF por apenas R$ 1.499,90. Ou 12 vezes de R$ 139,90. Avenida Brasil Leste 232, proximidades do Hospital de Clínicas. A infecção não escolhe idade. Afeta o ser humano do nascimento à velhice. Mas muitas dessas doenças podem ser preveníveis através da vacinação, indicada para crianças e adultos. Esclareça suas dúvidas na Oficina de Vacinas, na Rua Uruguai 1328, telefone 3313-6218, porque imunizar-se é o melhor caminho. Terceiro bloco do seu programa Saúde, eu já vou pedir os patrocínios, porque hoje está muito bacana com o Dr. André Kuhn. Dr. André Kuhn, cirurgia do joelho. Índia Mara Calmo, psicóloga clínica. Cirurgia plástica integrada. Silvia Dalauba, treinamento e desenvolvimento humano. Oficina de vacinas, crianças e adultos. Carmen Steffens, Passo Fundo Shopping. Bi Bardot e Mano Escobar. Doutor, casos que a gente adora que o senhor conte. Nessa caminhada de muitos anos. A gente já viu 475 já próteses por robótica.
aqui. Idade do iote, idade do Hospital São Vicente de Paulo. E nos bastidores o senhor falou, podemos contar? Sobre uma nora e um sogro, isso? Pode dividir com a gente? Posso. Assim, ó, ao longo desses 3 anos, várias histórias, né? Para mim, uma delas bem assim, marcante foi que no mesmo dia eu operei o sogro e a nora. Não, eu primeiro operei ele, né? 87 anos de idade e ela 59 anos de idade. E fiz prótese total do joelho por robótica. E atendi ela primeiro por telemedicina. Ela já tinha feito um joelho, uma meia prótese em Goiânia, eles são de Goiânia, estado de Goiás, e vieram a Passo Fundo fazer a prótese comigo, né, por robótica. Então, o turismo de pacientes vindos, né, o mais distante dentro do Brasil foi um que eu fiz esse ano, uma meia prótese lateral, foi a primeira lateral por robótica do Brasil, que veio do Macapá, né, que é um juiz federal, e eu atendi por telemedicina também. Então eu tenho, assim, de vários estados brasileiros, pacientes operados, vem gente de São Paulo, da Bahia, do Maranhão, né, Mato Grosso, do Goiás, então vários estados. Uma paciente que veio do Sudão, né, que tem uma história que está no meio de guerra, nesse meio tempo que ela veio fazer, a casa dela foi queimada, pela guerra, né? O marido ficou lá, ela era professora. Atendi familiares dela que estão na Irlanda, vieram consultar, visitar aqui, outros familiares. Então, assim, a gente vai vendo as histórias de vida e conhecendo pessoas nesse mundo que a gente está inserido, né? E o quantas pessoas passaram por nós, né? Quantas histórias, né? Quantos João, quantas Marias a gente atendeu, quantas pessoas, né? E quantas histórias a gente mudou. Né? Quanta evolução. Hoje, com as tecnologias, uma das coisas que é importante da gente ver é que, por exemplo, a prótese unicompartimental, a meia prótese, nós começamos a fazer cada vez mais e a tecnologia nos dá muita segurança, que é um paciente que às vezes a gente ficava tratando de maneira conservadora, ele tendo dor sem qualidade de vida. E eu gosto muito de uma explicação que eu uso nas minhas aulas, que eu busquei na internet, no Google, que é o que é inovar. Inovação não significa criar algo novo. Inovação, muitas vezes, pode ser melhorar algo que já existe, dando qualidade, mas principalmente trazendo satisfação ao cliente que usufrui. E aí entra, e eu gosto muito e mostro isso na aula, a robótica, ela é algo que foi melhorado em cima do que já existia, se inovou. A navegação cirúrgica é a precursora da robótica. E ela evoluiu para que a tecnologia trouxesse efetividade, qualidade e satisfação ao cliente, e ao cliente que usa a tecnologia, que sou eu, o médico, e ao cliente que recebe a tecnologia, que é o paciente. E a instituição que presta a condição para que tanto o médico como o cliente do hospital e o paciente como cliente de ambos usufrua e leva a felicidade para casa. Então, acho que isso é evolução. E os serviços paralelos que dão suporte, tanto da anestesiologia, a parte clínica, a parte de enfermagem, a parte de acolhimento de uma internação, a parte de limpeza, todas as pessoas se sentem felizes por isso. Domingo eu dei alta para um paciente que ele no sábado de noite, é um empresário em Passo Fundo, um empresário importante no nosso estado, e ele fez questão ele chamou uma das assistentes dele, ele deu 36 copos Stanley para todas as pessoas envolvidas da entrada até a saída da alta dele. E ele fez personalizado. Nossa! Agradecendo o acolhimento e o atendimento dentro da instituição pelas pessoas. Então, isso não tem preço para essas pessoas. Não. E isso é o que nos traz a felicidade, a satisfação. Então, a inovação, a palavra, por si só, ela traduz muito sentido. E eu gosto muito dessa palavra, quando a gente vai entender literalmente o que ela é. E o melhor, doutor, o senhor divide, compartilha informações com brasileiros
e também da gringa, como a gente fala. O senhor que usa essa tecnologia e eles lhe chamam lá para o senhor mostrar como se faz. É muito orgulho, doutor. Não, a gente eu acho assim, eu não gosto de ficar me gabulando. Sim, mas é que é fato. Mas a gente, é óbvio, né? A gente cria um respeito, a gente cria uma notoriedade, uma autoridade com credibilidade. Eu acho que isso que é importante. O nosso serviço hoje, ele tem um respeito dos nossos pares. Quando as pessoas da tua área te respeitam e você é uma referência para elas, isso significa que você realmente está numa prateleira diferente. Só que às vezes a gente, no contexto do dia a dia, as pessoas, os pacientes, elas não sabem disso. Como é que elas ficam sabendo? Através da informação. E essa informação hoje, nessa toxicidade de informação, nem sempre ela é fácil de ser dita e ser mostrada. É difícil lhe interromper porque a gente quer ficar horas. Mas este momento tão importante, doutor, um finalzinho para contar o que o senhor está sentindo neste período tão importante. Eu sinto bastante orgulho, né? Orgulho e muita felicidade de ser médico, né? Muita felicidade de ser ortopedista, ser cirurgião de joelho, trabalhar numa equipe que tem uma cabeça fantástica, em que o grande pilar do IoT sempre foi a educação, mas principalmente o conhecimento evoluído, mas o conhecimento compartilhado. Eu acho que de nada vale ao ser humano se ele não compartilha o que ele sabe. Aí ele é um ser muito egoísta. E eu acho que isso é a pior qualidade de um ser humano, é esconder o jogo. É isso aí, a gente agradece o trabalho conosco, doutor, por o senhor dividir esses momentos tão importantes e difíceis que a gente sabe que o seu horário e da sua equipe são complicados, mas parabéns, sucesso, vida longa à sua equipe, HSVP e IoT por esse aniversário. Muito obrigado, né? E estamos ali prontos para acolhê-los.